Família brasileira. Vamos comentar agora sobre reforma tributária e antecipação de herança. Esta reforma tributária que, tendo sido aprovada na Câmara dos Deputados, ora está em tramitação no Senado Federal, muito tem preocupado toda a família brasileira. Isto porque no bojo desta reforma estão inseridas enormes elevações dos tributos, onerando de forma absurda a transmissão, o legado que você pretenda deixar para os seus descendentes. Esta questão tem levado a família brasileira numa preocupação grande a buscar alternativas. Alguns pensam em doação, testamento, inventário antecipado. Entretanto, sem sombra de qualquer dúvida, uma alternativa excelente para você buscar um caminho que antecipe o procedimento de transmissão da herança, inegavelmente é a realização do sistema de planejamento patrimonial familiar através de uma holding familiar. Isto porque, assim o fazendo, você estará se prevenindo, se antecipando, mas, sobretudo, através de um sistema jurídico que lhe permitirá a manutenção da posse, você, pai e mãe, a manutenção da posse desses bens enquanto estiverem vivos, com cláusulas de usufruto, cláusulas de impenhorabilidade, de maneira que, assim, estará evitando, sobretudo, a necessidade, a obrigação de realização do dispendioso e demorado inventário. Observem que no bojo dessas reformas que aprovadas no Congresso, na Câmara dos Deputados, ora está em discussão no Senado Federal, estão algumas alterações que impõem à família brasileira um custo maior. Por exemplo, hoje, o imposto de transmissão de herança existente no país, ele alterna, ele entre no máximo de 8%. Por exemplo, no Rio de Janeiro, esse percentual é de 8%. Em São Paulo e Paraná, 4%, Minas Gerais, 5%, Amazonas, 2%. A reforma pretende instituir um percentual obrigatório de 8%, válido para todo o território nacional, mas, sobretudo, com alíquota progressiva em razão do valor do patrimônio. Esta alteração, com certeza, irá elevar enormemente o custo desse inventário.
fazendo com que, ao final, os seus descendentes recebam aquele patrimônio que foi construído com muita luta e sofrimento por você, com um deságio em torno de 35% a 40%. Com certeza, essa não é uma situação, um projeto que ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe tenha imaginado para deixar para seus filhos. Além de tudo, o planejamento patrimonial familiar possibilitará você escrever para sempre a sua vontade, sem que seja necessário fazer um testamento nem uma doação antecipada. É de curial sabença que o testamento e a doação antecipada, ao contrário de prevenir e remediar conflitos e representar economia de dinheiro mesmo na realização desses atos, muito ao contrário, são atos que posteriormente terão que ser confirmados, ratificados através do inventário. Isso tudo representando o quê? Conflito, demora e custo. Todas essas situações, a família brasileira poderá descartar, optando pela holding familiar, através da qual você e sua esposa poderão definir todas as linhas mestras de administração do patrimônio familiar de uma maneira a que possa obter a economia tributária, mas, sobretudo, prevenir eventuais conflitos que venham a surgir entre os seus descendentes, o que a história nos mostra que é muito mais comum do que se pensa. É uma situação que a família brasileira deve refletir, deve pensar, deve estudar, deve procurar obter informações, sobretudo acompanhar o andamento desta reforma tributária ora em tramitação. Para quê? Para se defender. Para se defender e defender o seu patrimônio, a sua família. Não tenha dúvida. Pense, reflita e, com certeza, tome a decisão de fazer o planejamento patrimonial.